Fala, rapaziada da Gasolina, você também, meu amigo, aí torcedor de outros clubes, o NCZ com vocês. Rapaziada, a Série C ainda não acabou e nós temos aí mais um jogo para definir se a gente vai para a final ou não. A gente vai conversar um pouco sobre isso aqui, temos também que falar sobre o time do Remo, planejamento já para o ano que vem, tem muita coisa que a gente tem que conversar aqui também, tá? Antes disso, peço para você, deixa seu like, se inscreve aqui no nosso canal, né? É muito importante o crescimento do nosso canal, sua criatividade aí. Deixe seu comentário também, é importante pra gente aqui. A minha voz não voltou ao normal, né? Óbvio. Ali, aquele dia inesquecível, aquele domingo inesquecível, dia 29 de setembro, vai ficar gravado pro resto da minha vida. Mas espero que volte aí, né? Esse vídeo, galera, é patrocinado pela BetVip. Se você não foi na BetVip ainda, clica agora aqui, primeiro comentário fixado, colocando lá o seu primeiro depósito, ele é dobrado, tá, meus amigos? Então, você colocou, por exemplo, R$50, você tem mais R$50 de bônus. Você colocou 100, você tem mais 100 de bônus. E assim, sucessivamente, até R$600. Então, faça a sua fezinha aí. Tem Copa do Brasil amanhã para você fazer a sua fezinha. Campeonato Brasileiro da Série B, também no meio dessa semana. Então, você pode apostar aí na BetVip, tá bom? Clica aqui agora, primeiro comentário fixado. Então, meus amigos, sem mais delongas, bora pro vídeo. Galera, passando um pouco aqui a euforia do acesso, óbvio, temos que pensar ainda no decorrer do campeonato. O Clube do Remo vai entrar em campo no sábado às 17h30 para definir a sua vida na competição. Esse vai ser o jogo, na minha opinião, mais tranquilo do Remo desde ali o início do Campeonato Paraense. Por incrível que pareça, o Remo de lá para cá não teve nenhum jogo tranquilo, né? Foi sempre jogo cheio de tensão, cheio de expectativa, às vezes até algumas frustrações pra gente. Mas graças a Deus o ano terminou aí com o nosso acesso à Série B do Campeonato Brasileiro. Isso era o mais importante, era o objetivo principal da temporada e a gente conseguiu. Mas a gente pode coroar esse acesso aí com, quem sabe, o título da Série C, o bicampeonato. Um título brasileiro para o estado do Pará que não vem desde 2009 com o São Raimundo, foi campeão da Série D do Campeonato Brasileiro. Antes disso, só o Clube do Remo em 2005 foi campeão dessa mesma Série C agora. Então, o Remo pode dar ao Pará mais um título brasileiro. E isso aí é algo também que pode coroar a passagem desses jogadores no Clube do Remo. Porque, como eu disse para vocês, na minha opinião, boa parte deles, 70% desse elenco, tem que ser dispensado. Nós não podemos cometer o mesmo erro de 2021. Em 2021, na minha opinião, tinham muitos jogadores de qualidade que não tinham nível para jogar a Série B, isso foi comprovado. Imagina agora, né, que a gente subiu ali da maneira que subiu, se classificou da maneira que se classificou. Muito obrigado a todos os jogadores que fizeram parte disso, que ajudaram nesse processo. Mas futebol, meu amigo, assim como esses caras, se o Remo fosse rebaixado, esses caras iriam seguir a vida deles, agora o Remo tem que seguir a vida dele. O Remo tem que pensar na Série B. Tem que pensar no planejamento do ano que vem. Acabou ali a Série C, né? Dispensa ali aqueles que tem que dispensar e já começa a negociar com aqueles que tem que ficar. Tem alguns jogadores que dá para aproveitar pro ano que vem, pelo menos pro primeiro semestre. Rapaziada, é o seguinte, deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, referente aí à questão do Clube do Remo na Série C. O Remo, ele vai entrar em campo, como eu disse para vocês aqui no início do vídeo, no sábado agora, para enfrentar a equipe do Botafogo da Paraíba, o eliminado Botafogo da Paraíba. Se o Remo vencer esse jogo por 2 gols de diferença e tiver vitória também do Volta Redonda, que também joga fora de casa contra o São Bernardo, e o Volta Redonda vencer por 1 gol de diferença, o Remo estará na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Se o Remo vencer e o Volta Redonda não vencer, o Remo também estará na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Se o Remo empatar e o Volta Redonda perder, o Remo também estará na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Então, para o Clube do Remo conquistar, né, o acesso a gente já conquistou. Para o Clube do Remo conquistar aí a final, a vaga na final, vai ter que vencer a equipe do Botafogo da Paraíba. Vencendo a equipe do Botafogo da Paraíba, vai ter que fazer um saldo também ali, de pelo menos uns 2 gols, para poder brigar ali com o Volta Redonda na questão do saldo. Porque, como eu disse para vocês, nós vamos enfrentar 2 adversários que já não querem mais nada na competição, que já estão pensando na temporada ano que vem, mas que querem terminar
né, pelo menos essa fase de quadrangular final com honra. Tanto o Volta Redonda enfrenta o São Bernardo, quanto o Clube do Remo também enfrenta aí a equipe do Botafogo da Paraíba. Então, esperamos que o Remo consiga aí esse grande objetivo. Galera, o Bruno Silva passou por uma cirurgia ali perto da região da virilha, e está fora da temporada. Nós perdemos o Bruno Silva para esse jogo aí do quadrangular final ali, do acesso, e perdemos o Bruno Silva pro restante da temporada. Quer um dado interessante? Nossas duas únicas vitórias no quadrangular final foi sem o Bruno Silva em campo. Nos 2 jogos ele estava suspenso. Não quer dizer que o Bruno Silva não possa ajudar a gente, não. Ele é um jogador de suma importância. Ele nos ajudou também em alguns momentos. Ele deu uma consistência no meio de campo. Mas isso é um dado que a gente não pode deixar assim cair por terra, né? E o Curuá, principalmente no segundo tempo, ele jogou bem. Então, acho que o Curuá é o substituto mais provável do Bruno Silva. E é aquilo, né? O Curuá também já está no final da passagem dele no Remo. Eu não renovaria com o Curuá para o ano que vem. Acho que o Remo tem que buscar volantes melhores e de mais qualidade que o Curuá. Então é a oportunidade do Curuá também, quem sabe, fechar essa passagem dele pelo Remo com um título. Sobre, né, o planejamento para o ano que vem, eu até comecei isso com vocês no vídeo de ontem, sobre o Remo renovar com alguns jogadores. Ter pelo menos 10 para esse primeiro semestre. E depois trazer 10 jogadores de nível da Série B. Por que eu falo isso? Porque eu vejo muito torcedor falando que a gente tem que contratar jogador da Série C, da Série D. Eu não sou contra isso não. Mas se a gente quer, de fato, disputar uma Série B, pensar ali que a gente possa surpreender, brigar por um acesso para a Série A, que não é fácil, não é tão simples como a gente pensa, a gente tem que contratar jogadores do nível da competição. Não podemos ficar só em apostas. E tem que ser apostas com coerência, não é em apostar em Fabinho, em Ribamar, esses caras que a gente sabe que não rende nada, que não vai conseguir ter o retorno. Tem que ser jogador que está com crescimento na carreira. Isso também é uma coisa que eu prego muito no Remo. Então essa questão aí do planejamento para o ano que vem, eu vou te falar aqui os jogadores que eu não vou ficar em cima do muro, eu vou falar os jogadores que eu renovaria para o ano que vem. Vamos lá, 10, né? 10 jogadores que eu renovaria para o ano que vem, e eu vou te falar os contratos que eu faria, tá? Se eu fosse dirigente do Remo. Marcelo Rangel, contrato até o final da temporada, tá? De 2025. O garoto lá, Diogo Batista, 2, contrato até o final de 2025. Zagueiros, Rafael Castro, tá? Contrato até o Parazão. Líger, contrato até o Parazão. Sávio, contrato até o Parazão. Raimar, contrato até o Parazão. Vamos para o meio de campo? Pavani, contrato até o final da temporada. Jaderson, contrato até o final da temporada. Se puder contratar esse jogador por 2, 3 anos, é melhor ainda, né? Esses são os meias que eu renovaria para o ano que vem. Atacantes, Pedro Vitor, contrato até o final da temporada. E, né, um outro jogador que eu fiquei pensando assim, que eu acho que dá para fazer um contrato com ele até ali o final do Parazão, é o Marco Antônio. Eu acho que ele é um jogador que tem muito potencial ainda. Então esses são os 10 jogadores que eu renovaria para o ano que vem. São os 10. O restante, meu amigo, pode mandar embora. E esses que eu falei aqui de contrato até o final do Parazão, se quiser ficar. Se não quiser ficar, também, ó, tchau, né? Tchau e bênção ali. Por que eu falo o contrato até o final do Parazão? Porque se esses caras não conseguirem render com jogadores, e óbvio, né? Contratando jogadores de nível da Série B para compor ali esses jogadores que vão ficar, para a gente poder fazer um primeiro semestre digno e buscar aí algum título, ou do Parazão, ou da Copa Verde, ou ambos. E quem sabe chegar numa terceira fase de Copa do Brasil. Por que eu falo isso? Porque se esses caras não conseguirem render, esses que eu falei, contrato até o Parazão, você tem possibilidade de mandar eles embora, sem custo nenhum pro clube, porque o contrato deles prevê aquilo ali. Se acontecer o contrário disso que eu falei, e eles forem bem, se destacarem, continuarem jogando bem, aí o Remo renova até o final Mas sempre tendo espaço
para a chegada dos jogadores que vão também ajudar a gente na Série B. O Remo não pode abrir mão de contratar, fazer boas contratações no mercado depois que acabar os estaduais. Porque isso também faz toda a diferença. É ter um planejamento, Eu faria isso. E eu faria isso que eu falei aqui para vocês. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês concordam com o que eu estou falando aqui? Ou vocês fariam diferente? Mandaria todo mundo embora, renovaria com poucos jogadores e o restante a gente traria da Série B? Deixa aí nos comentários. Lembrando, tá? O Remo tá subindo da Série C para a Série B. É tudo mais complicado. O mercado não vai ser tão simples. E se o Papelinho não ficar, vai ser pior ainda. Porque aí vai ter Bentes envolvido nas contratações, vai ter Pietro envolvido nas contratações, Disso envolvido nas contratações. Aí você já viu, né? A merda que vai ser. Então eu acho que é importante que o Papelinho fique. Mas óbvio, pra gente poder cobrar isso que ele falou aí na entrevista. Quer subir o Remo pra Série A. E esse é o pensamento. Deixa aí nos comentários, quero saber a opinião de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau.